Boa noite. Novamente nós aqui estudando as obras de Kardec. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho. 2 de junho, hein? Estamos na metade do ano chegando já. Poxa vida. E ainda falta julho e agosto para ficarmos confinados. Junho, julho e agosto provavelmente, que é quando aumenta com o frio todas as condições diversas de respiração, de gripe, de pneumonia e tudo isso que todo ano tem, esse ano vai na conta do Covid, né? Então temos que continuar nos resguardando, nos cuidando, né? Usando as nossas máscaras para andar na rua ou em qualquer outro ambiente fora de casa, né? Dentro do carro, não, porque estamos com as pessoas que já convivemos em casa, né? Mas, no nosso estudo, nós tínhamos visto, na última terça-feira, a necessidade que Kardec viu de montar um grupo de elaboração de ideias vindas do mundo espiritual, totalmente isento de ideias pré-concebidas, né? Para não deturpar e não limitar, não botar travas nas ideias que chegavam do mundo espiritual. Nesses fundamentos da revelação espírita, no início da primeira parte da Gênesis, ele está tocando, reportando como foi feito isso. É às vezes até um pouco incômodo, né? Essa leitura, porque é a formação, mostrando como foi a formação que o mundo espiritual usou através de Kardec e os companheiros da época, né? Tanto no mundo material como os companheiros do mundo espiritual, que traziam de diversas formas as informações. E nesse pé de coisas que estava na época, né, depois de ter sido muito bem aceito o Livro dos Espíritos, né, que ali trazia um resumo, e foi bem aceito, porque se não era algo concreto, com ideias bem explicadas e fundamentadas, principalmente, e verdadeiras, porque veio do mundo espiritual, não por ser do mundo espiritual, mas veio confirmado por várias fontes espíritas, e usavam a lógica para poder fazer uma peneira das informações e publicar posteriormente, depois de alguns anos de trabalho, o Livro dos Espíritos. Foi tão bem aceito que até hoje continuamos estudando. Por isso foram feitas outras obras depois, e uma delas é a Gênesis, né? Então, nesse estado de coisa, resultou uma dupla corrente de ideias na época. Umas ideias iam de fora para dentro, e as outras retornavam do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina caminhou rapidamente para uma unidade. Apesar, claro, de diversas fontes de onde se originou, né? Se originou de diversas fontes. E de sistemas, os sistemas que eram divergentes na época, ruíram pouco a pouco, em razão do isolamento, diante da ascendente opinião da maioria das pessoas que foram recebendo essas informações, e na qual não encontraram repercussão simpática, não tiveram assimilação fácil. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais existentes, falando sempre a mesma linguagem espiritual. Eles se entendem e se simpatizam de um extremo ao outro do mundo. Então, recebemos diferentes mensagens em vários centros espirituais, mas que existe um foco comum, né? Então, há uma simpatia, e isso se soma. Essa é a ideia, né? Não proveniente só de um ponto, nem só de uma pré-existente filosofia de entendimento de religião. Os espíritas sentiram-se mais fortes, então, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme,
desde que não se viram mais isolados. Não eram grupos de 5, 7, 8 pessoas, eram de várias partes. Se sentiram reforçados nas suas ideias, né? Desde que perceberam, então, um ponto de apoio, um laço que os unia a uma grande família espírita. E os fenômenos dos quais eram testemunhos não mais lhe apareceram estranhos, anormais ou contraditórios, quando eles puderam associá-los às leis gerais da harmonia, abranger de um só golpe de vista todo o plano e ver em todo esse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. A filosofia de vida, da caridade, acima de tudo, é muito humanitária. O entendimento do outro, a ajuda sempre que possível ao próximo, o perdão, né, a compreensão, relevar os erros, não chamar a atenção daquilo que o outro fez de errado, mas que não ajuda em nada, falar, propagar aos demais. Então, é um bem humanitário, é um avanço da humanidade. Como saber, porém, se um princípio é ensinado por toda parte ou se ele é apenas o resultado de uma opinião individual? Não estando em grupos isolados, em condições de saber o que se diz em outras partes, era necessário que um centro reunisse todas as instruções, vindas de todos os centros diversos existentes no mundo da época, né? E mesmo no mundo de hoje, para fazer então uma espécie de escrutínio das vozes e levar o conhecimento de todos à opinião da maioria. Claro que sempre houve, porque houve falsos profetas, houve pessoas que tinham boas intenções, mas não tinham conhecimento, houve interpretações equivocadas. Então, Kardec via a maioria do consenso que aquilo era o que repercutia e era o que teria que ser levado para todos. Não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente pronta do cérebro de nenhum ser humano. Todas as ciências, sem exceção, são produto de observações sucessivas e se apoiando em observações anteriores. Se observa, se traz dados já que outros homens observaram, se continua observando a natureza, fenômenos, até chegarmos a conclusões e formarmos novas ciências, né? Como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Partimos daquilo que se conhece para buscar o desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo. E essa é a razão por que o ensino do espiritismo é gradativo. Tanto foi dado gota a gota, em cada livro, cada formação, como vem sendo ministrado ao longo do tempo, aperfeiçoado gradativamente. Eles só abordam as questões à medida que os princípios nos quais eles devem se apoiar estejam suficientemente elaborados. E a opinião da maioria das pessoas bastante amadurecida para assimilar esses novos conhecimentos. Observe-se que todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, né, só obtiveram respostas contraditórias, não concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento favorável, o ensino é idêntico, na quase universalidade dos centros. Às vezes há centros que não se satisfazem, acham pouco. Já estudamos muito isso, vamos mais adiante. E aí começam a receber informações, às vezes contraditórias, de uma reunião para outra, de um dia, ou com outros centros, e começam-se confusões. Muitas vezes há cisão, porque o mundo espiritual negativo faz com que haja essas discussões, cisão para separar, para diminuir os adeptos, para formarem novas religiões, novos centros, não dentro das federações espíritas, mas centros espíritas com outras filosofias.
e que aquelas pessoas acham que aquilo é que é o correto, né? Não entendendo que temos que ter uma união para termos a maioria das pessoas, para ser uma coisa gradativa o conhecimento. Quando, ao contrário, chega o momento favorável, o ensino é idêntico em todos os centros, né? Como diz aqui. Entretanto, entre o avanço do espiritismo e o avanço das ciências, há uma diferença importante, capital, diria. É que estas só atingiram o ponto a que chegaram após longos intervalos de tempo. Enquanto que, para o espiritismo, foram suficientes alguns anos. Se não para alcançar o ponto culminante, pelo menos para acumular um volume de observações muito grande, para formar, então, uma doutrina. A ciência é observações ao longo de centenas, milhares de anos, até chegarem a conclusões. Porque tem que ter uma certeza absoluta, né? E não tem quem venha trazer. Tem que ser deduzido pelos cientistas isso, né? A doutrina veio num período que resolveram, agora vamos publicar uma doutrina, vamos pegar alguém, que no caso foi Kardec, né? Denisard Rivail, para juntar, fazer a depuração e publicar, codificar a doutrina espírita. Isso se deve à inumerável multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um contingente dos seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente, durante longos anos, o foram quase que ao mesmo tempo em apenas poucos anos, e que bastou reuni-las para que formassem um todo, porque vieram de várias partes diferentes. Era necessária essa reunião. Quis Deus que assim fosse, primeiro, para que o edifício chegasse mais rapidamente ao topo. Segundo, para que se pudesse, através da comparação, ter um controle, por assim dizer, imediato e permanente, da universalidade do ensino do Espiritismo. Com o conjunto, todas devendo se harmonizar quer dizer, cada parte tendo valor e autoridade apenas pela sua relação com o conjunto, né? Cada parte dessas ideias. Todas devendo se harmonizar e achar o seu lugar no arranjo geral e chegar cada uma em seu tempo. Não confiando a apenas um espírito o cuidado de promulgar a doutrina. Deus quis, além disso, que tanto o mais pequenino quanto o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para a construção desse edifício que é a doutrina espírita, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltava e faltaram a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. Várias doutrinas saíram dessa pessoa, desse Criador, e da mente dele saíam as doutrinas. Por outro lado, cada espírito, assim como cada homem, tendo apenas uma limitada soma de conhecimento, não estava apto, né, não estava em condições, individualmente, a tratar esse professo, isto é, de uma forma perfeita e completa, das inúmeras questões que dizem respeito ao Espiritismo. Essa é uma das razões por que, em cumprimento dos desígnios do Criador, a doutrina não podia ser obra de apenas um espírito, e nem de um só médium, que sempre poderia deturpar as ideias. A doutrina só podia surgir da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, diz: a autoridade da doutrina, controle universal
do ensino dos Espíritos. Ali ele toca nesse assunto. O Evangelho, como nós já estudamos anteriormente. E uma última característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva. Como todas as ciências de observação. Pelo seu teor, alia-se à ciência, que também é de observação, que sendo a exposição das leis da natureza em uma certa ordem de fatos, uma sequência. Não podemos pular, porque senão não entendemos, né? Tem que ter uma ordem dos fatos. Não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. Então eles não diminuem Deus. Muito pelo contrário. Elas vêm confirmar o que Deus fez, as leis de Deus. A ciência vem a confirmar. E o Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto que está demonstrado com evidência ou o que resulta logicamente da observação, relacionando-se com todos os ramos da organização sociais aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas. Um momento, já voltamos.